dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais, certo? O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos começar a sentir um gosto sobre o CSS, certo? Na aula anterior, nós começamos a ver HTML, certo? O esqueleto da nossa página, nós vamos vestir esse esqueleto hoje, tá? Bora lá, então. A nossa quest list de hoje, qual que é? Nós vamos fazer, obviamente, um retrospecto da estrutura de um documento HTML. Nós vamos entender o que é o CSS e como que nós conectamos ele a um arquivo HTML. Aprender a anatomia de uma regra CSS. O que é um seletor, o que é uma propriedade, o que é um valor. Nós vamos dominar os 3 seletores fundamentais de um CSS, a tag, a classe e o ID. E por fim, nós vamos aplicar nossos primeiros estilos em uma página web, certo? Hoje nós vamos focar, então, em uma das partes mais criativas do desenvolvimento front-end, certo? Que é a estilização, tá? No final dessa aula, a gente vai conseguir pegar qualquer HTML e mudar completamente a aparência dessa página. Com relação à nossa aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos a estrutura obrigatória de todo arquivo HTML. Ele tem lá o doctype, tem a tag HTML, tem a tag head e tem a tag body, certo? E nós vimos a função de cada uma dessas seções. Doctype diz para o navegador que nós estamos utilizando um padrão HTML5, padrão moderno de HTML. Tudo fica dentro da tag HTML e nós temos 2 seções principais. Nós temos uma seção head, certo? E uma seção body. Head, cabeça em inglês, onde vai ficar metadados, informações sobre a página. Enquanto que no body, no corpo da página, vai ficar o quê? Aquilo que é visível dentro da página para o usuário. Tá? Tá aqui. Conteúdo visível e invisível. Nós diferenciamos o head para metadados invisíveis, como o title, e body para todo conteúdo visível, como o H1 e o P, certo? Heading e os parágrafos, o título dentro da página e os parágrafos. Perfeito? Com essa estrutura, nós podemos começar a pintar essa nossa tela. Esse nosso HTML. Nós temos, primeiramente, um problema, certo? Atualmente, nossas páginas elas têm uma estrutura e têm um conteúdo, mas falta aquilo que é principal para um jogo, né? O apelo visual, a identidade. Por enquanto, nós estamos assim, certo? Muito sem graça. Isso aqui é um padrãozão. Como é que a gente adiciona cor, por exemplo? Como é que nós mudamos o tamanho e o tipo de uma letra? Como que posicionamos os elementos na tela? Eu não quero que fique aqui, eu quero que fique à direita, eu quero que fique no centro, e por aí vai. A resposta para todas as perguntas é o CSS, certo? Essa aqui, então, é a página que nós criamos na última aula. Ela funciona, tem a informação, mas está visualmente pobre, certo? Nós precisamos dar uma melhorada nesse cara, certo? Temos que pegar aqui e agir com um papel de diretor de arte agora, e nós vamos utilizar o CSS para isso. Antes de nós utilizarmos o CSS para isso, pessoal, vamos configurar as vossas máquinas, certo? Para que vocês possam abrir aqui o preview, para vocês possam ver a página HTML como um navegador, certo?
E para isto eu preciso de um voluntário. E aí, seu Vinícius, e aí, seu Daniel? Eu preciso de um voluntário? Alguém se voluntaria? E eu preciso de um voluntário. Do contrário, a gente vai escolher alguém. Alguém? É só para compartilhar a tela comigo, meus caras. Não é nada demais. Eu vou guiar vocês ali, é bem de boas. Os caras oferecendo o nome dos outros aí. Os caras são um fogo. Você vai então, Vini? Então tá beleza. Depois você se acerta com o João aí. Não, pera que o cara nem tá online. Ih, João, vai ter que ser você, cara. O Vini não tá no Meet. Não, pera aí, que agora o cara entrou. Eu ia colocar o João. Você mesmo, Vinícius. Vinícius, por favor, compartilha a tua tela comigo. Lá no Meet. Professora Letícia, você está com o microfone aberto, mas eu não te escuto. Não sei se era essa a ideia, mas não te escuto. Vinícius, por favor, então, compartilhe tua tela conosco. Perfeito, obrigado. Só que você compartilhou somente o teu navegador. Para de compartilhar e compartilha daí a tela. Ele vai ter uma opção lá embaixo. Quando você clica em compartilhar, ele vai abrir uma opção lá e vai ter a opção de você compartilhar toda a tela. Perfeito. Só que vocês estão no Chromebook ainda? Vocês não deveriam estar no outro laboratório? Professora Letícia, vai ser nos Chromes mesmo? Valeu, Vinícius. Se é nos Chromebooks, meus caros, nós não temos alternativa, tá? A gente vai conversar aqui com a direção e tudo mais, porque eu preciso que vocês façam essas aulas em laboratórios de verdade. É que eu achei que seria a terceira aula, que agora é a terceira aula, certo? No laboratório com o Linux. E a segunda no laboratório com o Chromebook. Tá. Muito bem. Não, bem, por hoje não tem problema, mas a gente vai ter que conversar, porque eu preciso de literalmente todas as aulas em laboratório com Windows. Tranquilo, professora. Com Windows não, com Linux. Né? Com algum navegador que não seja o Chrome. Com algum sistema operacional que não seja o Chromebook. Muito bem. Se vocês estão nos Chromebooks, vocês vão ter que acessar aqueles links que eu mandei anteriormente, né? O vscode.dev e aquele jsfindle. Os links estão fixados, vocês conseguem ver ele lá no começo do chat. E tem ainda o link do Live Share para vocês poderem acessar as minhas telas. Muito bem, muito bem, muito bem. Né? Já que está assim, vamos em frente com o que nós temos. Voltando então ao CSS. Para começar a conversa, o que significa CSS? CSS é Cascading Style Sheets, ou seja,
são folhas de estilo em cascata, tá? Ele funciona através de regras que dizem ao nosso navegador como desenhar os elementos. Eis um exemplo de código CSS. Uau, professor, complicadíssimo, né? Não. O que nós temos aqui? Né? O CSS ele é composto por 3 partes, certo? Nós chamamos de regra. Isso aqui é uma regra no meu CSS. Este H1 que eu coloquei aqui, e poderia ser outra tag, é o nosso seletor. Ele é o alvo. Quem que eu vou pintar, certo? Qual elemento HTML que vai ser estilizado? Ah, eu vou estilizar o H1, vou estilizar o título dentro da página do meu HTML. Em seguida, eu tenho aqui dentro de chaves este color. Color é uma propriedade, certo? É a característica visual que nós queremos mudar. E por fim, este blue é o quê? É o valor que eu vou colocar para esta propriedade, certo? É o meu novo valor para a característica que eu estou alterando, tá? Repare que a sintaxe do HTML ela é simples, certo? É como dar uma ordem. Você vai dizer para quem é a ordem, no caso o seletor, certo? Depois o que você quer mudar. Eu quero mudar a propriedade de color. E por fim, para qual valor que você quer mudar? Ah, eu quero mudar a cor para azul. Simples assim, pessoal. Né? Traduzindo, eu vou dizer, ô navegador, certo? Encontre todas as tags H1 e mude a propriedade color delas para esse valor blue, para ficar azul. Tá, mas e como é que eu ligo esse CSS com o meu HTML? Vamos dar uma olhada. Cadê? Eu poderia colocar esse código CSS dentro do meu HTML, mas a melhor prática, certo? É criar um arquivo externo, é criar um arquivo .css e linká-lo no nosso HTML. Tá? Isso vai manter HTML de um lado, CSS do outro, muito mais organizado, muito mais limpo. Nós fazemos esta ligação, essa conexão, esse link, com uma tag link dentro do head do nosso HTML. Desta forma aqui. Eu tenho uma tag link, eu vou dizer, o que eu estou linkando? Um style sheet, certo? Folhas de estilo. E aonde que está o meu arquivo CSS? Onde que está a referência dele? Vamos fazer isso então. Esse meu arquivo teste, eu vou renomear ele meu jogo.html. E eu vou criar um arquivo de estilo para ele e eu vou linkar ele. Dentro aqui de head, eu vou criar uma tag link. E o que eu tenho no meu link? Eu tenho este reel, certo? O meu relacionamento. Esse cara é um style sheet. E em seguida eu vou ter aqui um href, uma referência para o meu arquivo CSS.
estilo sublinhado meu jogo. .css. Esse arquivo não existe, eu vou criar ele na mesma pasta, no mesmo local do meu HTML. Tá aqui o meu arquivo CSS. Repare que o Visual Studio ele é legal comigo. Ele vai colocar o íconezinho de forma diferente. Aqui vai colocar uma hashtag, certo? Se deu tudo certo com o teu arquivo, ele tem que estar assim. Então. Muito bem. Vamos alterar, então. Vamos criar a nossa primeira estilização no CSS. Eu vou dizer que... deixa eu deixar aberto aqui o preview para a gente ter uma noção também. Está aqui a nossa página HTML. Eu quero alterar a tag H1. Vou alterar H1. O que eu vou dizer para H1? Que a cor dele, o color, quero que seja azul. E está aqui. Alterou para azul. O Visual Studio é legal com a gente. Se você clicar na caixinha do azul aqui, ou só deixar o mouse em cima, você pode escolher outras cores aqui à vontade. Ah, eu não gostei daquele azul, eu quero uma coisa mais assim. Ah, não, eu quero mais para o laranja. Ele atualiza aqui para mim de forma automática. Aí, um roxo. Legal, perfeito. Deixa eu salvar esse arquivo CSS, obviamente. E está alterado. Ah, professor, mas eu queria alterar esse H2 também. Posso alterar esse H2? Claro. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas você sempre coloca um ponto e vírgula depois do valor, tá? Eu estou alterando a propriedade color, colocando este valor aqui, ponto e vírgula para dizer que acabou. Vamos alterar a cor do meu P. Eu quero que o P fique em que cor? Em vermelho. Tá aqui. Lindo site. Começando. Tranquilo? Vamos em frente, continuemos. Vamos falar sobre os seletores que nós temos, certo? Para eu dizer qual elemento eu quero estilizar, para eu mirar nele, certo? Nós temos 3 tipos principais de seletores para isso. O primeiro deles é o seletor de tag. Ele vai mirar todas as tags de um tipo. Por exemplo, eu selecionei P, certo? A minha tag HTML P. Todos os meus parágrafos, todo mundo que tiver a tag P vai ser alterado, certo? Todos os P's agora vão ter a cor vermelha. Posso ainda ter um seletor de classe. E eu vou mirar todos os elementos que tem um rótulo específico, um class, certo? E este class, ele começa com um ponto sempre, tá? Dentro do meu HTML, eu vou ter um class, nesse caso, destaque. A gente já vai fazer esse exemplo, vai ficar um pouco mais claro, tá? E por fim nós temos ainda o seletor de ID, que eu vou mirar em um e apenas um elemento único na minha página,
E esse cara começa com a cerquilha, com a hashtag, certo? E ele vai afetar quem tiver a ID, nesse caso, menu principal. Vamos fazer um exemplo com isso. Deixa eu criar um novo HTML. E vamos criar aqui uma nova pasta. Aula 03. Novo arquivo. Exemplo seletores.html. Para ele me dar aquele modelo padrão, exclamação, enter, tá aqui. E o título dessa página, eu tenho aqui uma demonstração de seletores CSS. E eu tenho que linkar esta página HTML com o meu CSS. Link. Tenho me relacionando com um style sheet. O nome dele é estilo sublinhado seletores.css. Esse cara não existe, vai ser criado ainda. Fecha aqui a boquinha do jacaré, a flash do índio. Dentro aqui do meu body, do meu corpo da página, o que nós vamos ter? Deixa eu abrir esse cara para a gente poder ver ao mesmo tempo. Eu vou ter aqui, por exemplo, um H1. Este H1, eu vou colocar um ID específico para ele. Dentro da tag H1, ID. Identificador único para ele. Você é o meu título principal. Fecho aqui, fechou H1. Aqui que eu tenho uma demonstração de seletores CSS. Em seguida, eu vou abrir uma tag P. Este é um parágrafo normal. Ele será afetado pelo seletor de tag P. E eu vou ter um outro parágrafo que tem uma classe agora. Opa! Uma classe que eu vou chamar de destaque. Este parágrafo tem a classe destaque. Então, ele recebe um estilo especial. E por fim, eu vou ter um outro parágrafo normal. Esse é um parágrafo normal. Que também será afetado pelo seletor de tag P. A classe, e aqui eu vou colocar uma tag nova chamada span. Span é quando eu quero selecionar, por exemplo, um texto específico dentro do meu parágrafo, certo? Ele é uma classe mais genérica, por assim dizer. E você vai ter também a classe destaque. A classe destaque
fora do meu span, pode ser aplicada a pequenos trechos de texto também. Aqui. Eis o meu belíssimo HTML. Certo? Se eu for visualizar ele, não tem nada demais. Por quê? Porque eu não criei ainda o meu CSS. Aqui que eu falei, pessoal, dessa linha com o viewport. Repare que o meu texto, o meu HTML, ele redimensiona com base no tamanho da minha tela. Se eu tirar esse cara, é que no caso, nesse caso aqui ele vai manter por causa do VS Code, mas do contrário ele vai começar a se perder, ele não vai funcionar direito. Vamos criar o nosso arquivo CSS, o nosso estilo seletores.css. Tá aqui o arquivo. Como é que vai ficar esse cara? Primeiro de tudo, eu vou fazer um seletor de tag, certo? Que vai afetar todas as tags, no caso P da minha página. Essa é a regra mais geral que nós temos. O que eu vou fazer aqui? E aqui eu vou utilizar algumas propriedades que nós não vimos ainda, certo? Se alguém tiver dúvida, por favor, me pare e me avise. Essas propriedades, depois nós vamos mais para frente parar e olhar e tudo mais. Ah, eu quero trocar a fonte dos meus parágrafos. Tem uma propriedade chamada font family. Ah, eu quero colocar Arial como fonte. Está aqui. Todas as minhas tags P foram afetadas. Foi alterado a fonte delas. Quero fazer mais coisa ainda. Posso ter mais de uma propriedade dentro de uma tag. Dentro de um seletor, perdão. Quero alterar o tamanho da fonte. Existe um cara chamado font size. E repare aqui, né? A quantidade de propriedades que nós temos. E vai embora. E estamos no, sabe? Um absurdo de coisa. Obviamente, nós não vamos ver todos, certo? Se você quiser se especializar em front, você vai ter que estudar mais, obviamente. Vamos alterar o font size, o tamanho da fonte. Ah, eu quero que ela seja 16 pixels, px. Ah, não. Eu não gostei de 16 pixels, eu quero 18. Repare que meu texto muda. Certo? Não, 12. Quero alterar ainda a altura da linha. Line height. A linha ela tem um tamanho 1.5. Repare que muda também. Ah, não, é 1.4. É o espaço de uma linha para outra. Eu quero alterar, por fim, a cor do meu texto. Deixando um cinzazinho aqui. Eu alterei todos os meus P's. Esse aqui, então, é o seletor de tag. Ele é o mais geral de todos. Em seguida, nós temos o seletor de classe. Ele vai afetar qualquer elemento que, nesse caso, tenha o atributo destaque que eu tinha criado. Né? E eu vou começar com um ponto, então. Ponto destaque. Certo? Esse cara aqui é utilizado para agrupar, então, elementos
com um estilo comum. Ah, quem é destaque? Eu quero mudar a cor do fundo, a cor do background. Background color. O que eu vou colocar de cor? Vou pensar aqui. Alguma coisa assim, por exemplo. Repare, ele alterou este parágrafo todo. Por quê? Porque este parágrafo todo tinha a classe destaque. E alterou este texto específico, porque esse texto específico eu coloquei a classe destaque para ele também, com esse seletor genérico span. Tá? Com essa tag genérica span. Vamos fazer alguma coisa mais tipo... bonitão, por que você não atualiza? Coisa mais leve assim. Vou colocar ainda uma borda. Border à esquerda, border left. Eu quero uma borda de 4 pixels, que seja sólido. E vamos alterar a cor de você também. Algo tipo assim. E eu quero mudar o estilo da fonte, itálico, e vamos colocar aqui ainda um padding. A gente vai ver o que é esse cara depois. Ó, ficou interessante. Isto aqui, então, é um seletor de classe. Eu não mostrei para vocês ainda, mas nós podemos fazer comentários no CSS de múltiplas linhas da seguinte forma. Barra asterisco, você abre com barra asterisco, termina com asterisco barra. Isso aqui é um comentário de múltiplas linhas. Deixa eu fazer... Cadê meu mouse? Aqui. Para você primeiro. Esse conteúdo, pessoal, esses códigos que estou criando, eu vou colocar depois no sala de aula para vocês poderem ter e usar como base. Você é um seletor de tag. Esta regra afeta todas as tags, P no caso, da página, certo? É a regra mais geral. Em seguida, e nós estamos indo para cada vez regras mais específicas, nós temos aqui um seletor de classe. Esta regra afeta qualquer elemento que tenha o atributo class igual a destaque, no caso. Ele começa com um ponto, certo? O seletor de classe. E é usada para agrupar elementos com um estilo comum. Por fim, nós temos um terceiro tipo de seletor, que é o seletor de ID, certo?
O seletor, vamos até começar a escrever já. Em seguida nós temos aqui o seletor de ID. E você esqueci de colocar o número. Como é que funciona o seletor de ID? Esta regra afeta apenas o elemento único que tem o atributo. O que era o atributo mesmo? Título principal. Que tem o atributo ID igual a título principal. Ele começa com uma cerquilha, tá? Ou uma hashtag. E ele é a regra mais específica. Se eu tiver alguém que é afetado pelos três, ele vai dar preferência pelo ID. Se eu tiver alguém que é afetado por tag, por classe, vai dar preferência para classe, por aí vai. Né? Por exemplo, esse segundo parágrafo, eu tenho regras específicas para parágrafo, mas como ele tem a classe destaque, e eu estou selecionando a classe destaque, certo? Ele vai dar preferência para destaque. O próximo aqui, que é o por ID, vai dar preferência para o ID. A ID começa então com a hashtag, com a cerquilha. Título principal. E o que eu vou fazer com o meu título principal? Opa. Vamos alterar a cor. E o título principal, tá certo? Aqui. Vamos alterar ainda o... vamos alterar a cor primeiro. Não gostei desse vermelho. Vamos pegar um azul escuro assim. Eu quero alinhar o texto ainda. Text align. Quero que ele fique no centro da página. Certo? Eu quero que ele tenha, sei lá, uma borda. 2 pixels, sólida. Com a mesma cor. E eu quero ainda que ele tenha um espaçamento embaixo. A gente vai ver todas essas tags, não, mas todas essas propriedades não. Mas vamos ver algumas propriedades no futuro. Por exemplo, padding, tá? Trabalha com texto e tudo mais. E tá aqui. Eis como ficou minha página HTML, no fim das contas. Muito mais agradável do que originalmente, certo? Selecionei. Deixa eu colocar uma corzinha um pouco mais forte para dar uma... algo assim que seja. Selecionei tags, todas as tags. Selecionei com base em classe. Selecionei com base num ID único, certo? Tudo isso possível, então, graças aos diferentes seletores que nós temos. Aí. A ideia de seletores, pessoal, de diferentes seletores, faz sentido para vocês? Repare que dentro das minhas tags HTMLs, eu posso ter então diferentes atributos, certo? Dentro dessa tag P, eu tenho um atributo class. Dentro dessa tag H1, eu tenho um atributo ID. Dentro dessa tag span, eu tenho um atributo class também. Tá?
Aqui esse char7, esse name, count, são todos, então, atributos da tag. Beleza? Faz sentido o que foi feito aqui? Por enquanto tá simples, né, meus caros? O que vocês me dizem? Tranquilo, de boas, não de boas? Mais ou menos? Muito bem. Não tendo dúvidas, e se vocês tiverem, me falem, por favor. Vamos em frente. Classe ou ID. Em uma tela de inventário, temos vários botões de vender item. Todos devem ter a cor verde. Porém, o botão vender tudo é único na tela, deve ser maior e vermelho. Qual seletor usaríamos para os botões comuns de vender item? E qual seletor nós usaríamos para o botão especial vender tudo? Pensem aí, enquanto eu faço esse HTML. Eu faço essa página, tem CSS também. Deixa eu até mandar para vocês a pergunta. Enquanto eu faço. Vamos criar então o nosso inventário. Exemplo inventário.html. Exemplo de classe. Inventário. Seu inventário. Venha para cá. Aí. Não se preocupem com o que eu estou fazendo aqui, tá, meus caros? É só para a gente poder visualizar alguma coisa. Tem um divisor. Divisor. Uma poção de vida. E eu tenho um botão. E eu vou ter ainda uma curta e um. Beleza. Diga lá. Tem mensagem no chat. Vamos dar uma olhada. Tá bom. Tinha dito 9h43, beleza. Vamos fazer 9h40 então, pessoal. Na próxima aula, semana que vem, que eu espero que a gente consiga laboratório com Linux, nós vamos responder a pergunta, certo? Se nós usamos classe, se nós usamos ID, se nós usamos tags como seletor. No mais, esta aula fica por aqui, meus caros. Nós nos vemos na próxima. Até mais.